Você criança ali, você passou por momentos difíceis. Queria que você contasse um pouco, ali como que era a sua casa. E até para falar, para começar esse assunto, eu peço até que reforço, né, o que a Mayara falou. Tire as crianças. Ah, mas eu tenho aqui, né, uma filha, um filho de 15, de 14, de 12 anos. Ele tem celular? Então talvez esse início seja importante ouvir, né? Desde que você tenha essa sensibilidade, esse direcionamento do Espírito Santo, porque nós não fomos ensinados. A Bíblia chega a dizer em João 8,32: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se nós não conhecemos, dificilmente vamos ser libertos, porque nós não sabemos. É como uma criança que nasce, começa a andar, uma criança feliz e saudável. Mas de repente, ali para os 3, 4 anos, quando ela começa a ir para o colégio, o professor chama a mãe e fala assim: olha, seu filho faz um exame de vista, talvez ele precise de um óculos. Então, aquela criança que viveu feliz, brincando e sorrindo durante os primeiros anos de vida, de repente, aos 3 anos, 4, descobre que tem uma miopia de 5 graus. Por que, que ela não descobriu antes? Porque ela era feliz assim, mas quando ela passa a usar o óculos, ela não consegue ficar sem mais. Então, que sejamos, eu, as meninas, né, nesse momento, canal do Senhor, porque sem Ele a gente não é nada para esclarecer, né, essa sexualidade com princípios. Mas, infelizmente, por falta de conhecimento e de instrução, a minha história com a sexualidade começou, eu tinha 7 anos de idade. Foi através de uma sequência de abusos sexuais, onde aquele adulto chegou na minha brincadeira de criança e começou a fazer coisas comigo que eu não entendia, não sabia o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo, naquele mesmo período, os meus pais estavam passando por uma fase muito ruim. O meu pai e a minha mãe estavam em pé de guerra, a minha mãe cuidava da minha avó, que estava prestes a falecer, logo em seguida a minha avó falece. E o meu pai acaba deixando a minha mãe então se torna alcoólatra, a minha mãe bebeu por cerca de 3 anos seguidos. Por vezes eu chegava do colégio e a minha mãe estava chorando e cantando. Hoje os meus dias são de tristeza. A vida da minha mãe era de dia e de noite, com um copinho de bebida com laranja espremida. Então, nesse mesmo período, os abusos eles aconteciam há quase um ano, na minha noção de tempo de criança, mas eles param de acontecer porque nós mudamos de uma cidade para outra depois do divórcio dos meus pais. Então, nesse período da bebida da minha mãe, era um período de muita dor, onde meu pai estava do outro lado do Brasil. Infelizmente, eu fui tendo contato com situações de abuso ao longo da minha vida. Hoje eu entendo que, infelizmente, eu atraía abusadores, né? Era como se eu saísse atraindo abusadores em busca de paternidade, em busca de Jesus, em busca de amor. Mas aos 11 anos de idade, eu estava virando mocinha, meu corpo estava se formando. E eu chego em casa, minha mãe estava caída no chão da sala. Eu gritei, eu pedi ajuda, mas a minha mãe não resistiu. Quando eu cheguei, ela ainda estava viva, ela babava, ela abriu o olho, ela tentava falar, mas infelizmente a minha mãe faleceu aos 38 anos de idade. No velório dela, eu lembro dos meus tios brigando, né? Ai, Terezinha se matou por causa do Casimiro. E na verdade, poxa, meu pai não tem culpa de nada, mas de fato a verdade veio à tona anos depois. A minha mãe acabou tirando a própria vida mesmo. Isso foi construindo em mim uma identidade de ser humano muito adoecida. Então, principalmente na área sexual, como que eu vi o sexo? É algo que roubou meu pai de casa, roubou a minha infância, levou a minha mãe a se matar. Aos 13 anos de idade, uma fase muito difícil. Eu tinha uma madrasta bem desequilibrada nessa época. O meu pai, ele não tinha conhecimento. Então, ao longo da vida dele, ele se casou 12 vezes. A sua mãe faleceu e você foi morar com seu Fui pai? morar com meu pai. Meu pai, ele também tinha as dores dele, não conhecia Jesus. Então, a maioria das minhas madrastas eram mulheres de programa. Meu pai ia no prostíbulo, pegava aquela mulher, morava junto, não dava certo, pegava outra. Não todas, ao longo das 12 que eu e meu irmão acreditamos aí, no mínimo 8 ou 9 eram mulheres de programa que se tornaram madrasta. Mas nessa época, aos 13, era uma situação bem delicada, era uma pessoa com muito desequilíbrio. E eu comecei a buscar emprego. Então, eu consegui emprego numa casa de família. E dessa casa de família, eu via as pessoas, as mocinhas bonitas, pegando ônibus para ir trabalhar. Uma situação muito difícil, mas eu comecei a sonhar. Eu quero ter um emprego numa empresa.
quero trabalhar numa empresa, quero pegar um ônibus. Olha o sonho. Eu queria pegar um ônibus para ir trabalhar como as moças eu via indo de manhã, quando eu passava para ir trabalhar na casa da mulher. E aí uma amiga me indicou para uma empresa que contratava só com 16. Mas ele me contratou, me conheceu e tudo, e me contratou com 13 anos. Ele gostou muito de mim e parecia que era a realização de um sonho, né? Mas na verdade, era mais um abusador. E eu precisei ficar ali por um tempo naquele emprego. Ali era a esperança que eu tinha de poder, nos meus planos, sair daquela cena familiar, né, com aquela madrasta, com aquela situação. E eu fiquei ali por um tempo, até que consegui sair de lá. Cerca de 1 ano e meio depois, consegui um outro emprego. Mas, infelizmente, eu acabei caindo novamente em braços de sempre pessoas que prometiam a paternidade, o carinho, o amor, né, de um homem, mas queriam o que um corpo poderia oferecer, talvez. Enfim, até que aos 15 anos eu engravidei, aos 16 eu me tornei mãe. Eu falo que a Kena ali, ela foi meu resgate de vida. Eu não sei se eu estaria aqui, primeiro sem Jesus, né? Mas sem a Kena ali. Com ela nasceu muita esperança, assim, de vida, de amor. Eu fui entendendo disso. E aos 17 anos, pela primeira vez, eu conheci um homem que cumpria promessas. Aos 17 anos eu conheci Jesus. Me apaixonei por ele. Eu tinha uma visão muito ruim de cristão. Durante um tempo, eu descia no ponto de ônibus já de outro emprego para ir para o barracão onde eu morava, de frente a uma igreja onde era muito grito. Então, para mim, cristão, ele pedia dinheiro, gritava e falava de demônio. Porque nessa igreja o que eu mais ouvia era entrevistas de demônio enquanto eu esperava o ônibus ou descia no ponto. Então, até que eu me encontro com Jesus aos 17, eu passei um bom tempo odiando cristãos, julgando cristãos. Mas ali, aos 17 anos, eu começo uma jornada. E nessa jornada eu acabo atraindo aos 19 anos mais um abusador, porque uma coisa é você conhecer Jesus e se relacionar com ele. Outra coisa é você ser liberto das suas feridas emocionais. Nós precisamos, como povo de Deus, separar isso, né? Quando o assunto é sexualidade, corpo, alma e espírito. O que é da minha alma, das minhas feridas? O que é espiritual, que eu posso orar, que vai ser quebrado? Qual é a palavra bíblica que me dá libertação acerca disso? Mas o que é do meu corpo, meu corpo físico? Então ali, aos 19 anos, eu atraio mais um abusador e me caso. E entro num relacionamento onde passei por muitas dores. Tinha as feridas dele, a minha, tinha as dores dele, as minhas. Mas eu entendi ali naquele momento da minha vida que eu tinha que estudar. Com muito medo da igreja, já ministrava, já pregava, já ministrava encontro com Deus, na época era uma igreja que tinha encontro com Deus, já servia na igreja, mas com muitas dores, odiando o sexo, espraguejando o sexo, casada, já mãe, já tinha a minha segunda, estava grávida da minha segunda filha, passando por dores sexuais horríveis,